Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos na nossa segunda videoaula, do curso Anotação e Plotagem aqui pelo site da Auto Criativo. Eu quero que você seja muito bem-vindo, como eu comentei. E nessa aula aqui nós vamos tratar do assunto de configuração de folhas, Aliás, nós vamos continuar então aí configurando alguns formatos de folhas. E eu vou explicar também para vocês algumas configurações iniciais que a gente tem que fazer aí no nosso template, deixando então aí nosso trabalho preparado para quando a gente começar a desenvolver os projetos já em escala, a gente já consiga então ter essas configurações já previamente prontas e facilitando então aí o nosso trabalho. Então a ideia agora no começo do curso, pessoal, é justamente a gente ir lapidando então esse template, ou seja, preparando eles, deixando ele bem ajustadinho, bem legal. Vai ter configurações de tamanhos de textos específicos. Nós vamos criar ali também formatos ou estilos de cotas, estilos de linhas de chamadas. Então é uma primeira fase, vamos dizer assim, dentro do curso, que a gente tem que de fato deixar ele então aí bem ajustadinho. Então a gente vai fazer nessa aula de hoje algumas configurações importantes e iniciais, e aí na sequência então a gente continua criando os formatos de folhas. Aí especificamente também quando a gente já deixar criado estes formatos de folhas, a gente já vai então aplicar aquelas margens que eu comentei com vocês. A gente vai delimitar a área imprimível de cada folha e depois a gente vai colocar então ali as margens, tá? E aí possivelmente, se não der tempo na aula de hoje, na próxima aula a gente continua e aí eu vou mostrar para vocês também os pontos exatos de dobra das folhas, tá? Vou explicar exatamente para que serve as dobras das folhas e onde ficam exatamente cada dobra de cada formato, tá? Então a gente vai passar exatamente por todos os formatinhos direitinho. E obviamente que essas folhas, elas vão participar, ou aliás, elas vão estar dentro desse template que a gente vai usar, e toda vez que a gente precisar de folhas, obviamente então aí as nossas folhas já estarão previamente prontas, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer na aula de hoje, eu vou abrir o template que eu fiz aqui na aula 01, tá? Eu coloquei o nome dele template formato A3 e vou clicar aqui em abrir, tá bom? Vocês vão observar aqui, que ele está com o formato aqui, de DWG, tá? Porque eu deixei dentro da pasta, pessoal, o arquivo tanto em DWT, que é obviamente o formato de template, mas eu deixei também salvos em DWG em versões 2010, tá bom? Porque alguns usuários, algumas pessoas não conseguem abrir alguns arquivos mais recentes, então eu sempre deixo ali um arquivinho bonitinho DWG com uma versão um pouquinho mais antiga, para que a grande maioria dos alunos consigam abrir, tá bom? De fato que se você colocar aqui tanto em DWT aqui embaixo ou DWG, dentro da pasta tema da aula 1 que você fez o download, você vai encontrar então esse tema aqui e dentro do tema o template 03, tá? Que é o formato, aliás, A3, tá bom? Então você vai clicar nele, vai clicar em abrir. Então de imediato a gente vai sair então naquela última folha que a gente fez, tá? Obviamente que eu coloquei o nome desse template, pessoal, como A3, mas já na sequência a gente vai renomeá-lo, tá bom? Então vou clicar aqui em modelo, vou voltar para o espaço do modelo. E agora nós vamos fazer aqui algumas configurações importantes no nosso template, como eu comentei, para a gente dar o pontapé inicial aí nos nossos trabalhos, combinado? Bom, já deixei então aqui no espaço do modelo. Bom, pessoal, antes da gente começar então aí com as configurações, deixa eu passar alguns pequenos recadinhos para vocês, para a gente, pegar firme então aí na sequência da aula. Bom, essa aqui obviamente então é a nossa segunda aula do curso Anotação e Plotagem. Se você chegou agora, você encontrou nossos trabalhos aí pelo YouTube, eu peço por favor que você assista então ali a nossa primeira videoaula do curso Anotação e Plotagem. E lá eu explico detalhadamente quais serão os tópicos do curso, como é que funciona o curso, qual o nível de didática ali, tudo bem explicadinho mesmo. Então, por favor, se você não acompanhou, vá lá, assista o primeiro vídeo e continue com a gente aqui, pegando aí de fato todas as aulas, tá? É um curso avançado de AutoCAD, onde nós estaremos trabalhando aí 100% com anotações, e fazendo essas anotações 100% já em escalas, trabalhando com propriedades anotativas, e depois também trabalhando com todos os aspectos que envolvem ali as plotagens, ou seja, a parte de impressão
perfeitamente dos projetos, tá bom? Então é um curso aí bem interessante para quem está precisando entender toda essa parte aí que envolve literalmente o que a gente aplica nos projetos e depois o projeto, obviamente, bem impresso, bem ali disposto, tá bom? Então a gente vai desenvolver sim também um belo projeto de uma casa e a gente vai entrar em assuntos bem complexos, assuntos bem importantes para desenvolver então aí toda essa parte desse projeto em si, tá bom? Então, por favor, se você não assistiu a videoaula de número 1, assista, eu tenho certeza que você vai gostar e aí você vai entender melhor então todo o conceito aqui do curso, tá? E se você também quiser, no final desse vídeo, por favor, dê um like aí, caso você esteja assistindo pelo YouTube. Esse like é sempre importante para nós. Assine também aí, aliás, clique no sininho de notificações, para que toda vez que a gente fizer um vídeo novo, esse vídeo seja enviado para você no seu e-mail, e aí você fica sabendo aí sobre todas as novidades, tá? Se você quiser também, por favor, compartilhe aí nas suas redes sociais. A gente vai ficar bastante agradecido pelo seu apoio, tá bom? E também, se você precisar de um suporte específico, caso você assista ao vídeo e não entenda algum assunto ou não entenda algo que eu passei na aula, você pode mandar um e-mail para mim. O meu e-mail é ailtonbc@hotmail.com, tá? E aí eu estarei te auxiliando a galgar todo esse caminho aí, né? Percorrer todo esse caminho nos estudos do AutoCAD, tá bom? Então, por favor, fique à vontade. Se tiver alguma dúvida, você pode acessar a página do curso também através da página Suporte ao Aluno dentro do site da Auto Criativo, tá? E também, se você quiser, pode mandar um e-mail para mim em particular, tá? Vou estar te auxiliando aí em todos os detalhes, legal? Bom, pessoal, então dado esses pequenos recadinhos, tá? Vamos fazer as primeiras configurações. Como eu comentei, então a gente está utilizando um template formato A3, a gente já vai renomear ele na sequência, tá? Antes de renomear, pessoal, nós vamos vir aqui, ó, no menu de aplicação, vocês vão vir aqui, ó, em opções, tá? Por favor, cliquem aqui em opções. E nessa janela de opções, bem aqui, ó, no final de todas as abas, nós temos aqui, ó, arquivos, exibir, né, abrir. Bem aqui no final nós temos uma abinha chamada perfis. Bom, geralmente aqui fica um ou dois, tá, ó, que são os perfis do quê? Que são as configurações que você fez nessas outras abas. Então, tudo que você fez ou que você faz aqui nessas outras abas, fica salvo aqui, então, no seu perfil. Legal, né? Bom, então nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar, ó, esse perfil que está aqui, ó, perfil sem nome, e vou definir como atual. Tá? Ó, vou definir como atual. Vocês vão observar que o AutoCAD vai dar algumas piscadinhas aí. O que acontece? Então, eu estou utilizando este sem nome como padrão. Então, todas as configurações que eu fizer aqui na interface, ou que eu faça alguma mudança, eu estarei utilizando como padrão, tá? Por exemplo, ó, eu vou criar um novo aqui, pessoal, e aí vocês vão entender a diferença entre eles, tá? Por exemplo, ó, eu peguei esse aqui, ó, definir sem nome, tá? Ele está como atual. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, em exibir, e vamos supor que eu mude o esquema das janelas. Observem que o AutoCAD ele vem por padrão com esse tema escuro. Então, eu vou mudar aqui para o leve. Aí eu vou dar um aplicar, tá? Então, ó, essa mudança que eu fiz aqui, pessoal, ó, mudei para essa cor, ele entrou então nesse perfil aqui, ó, tá? Bom, independente de você ter usado esse perfil ou não, ou se você tenha um outro específico, de qualquer maneira eu vou pedir para que vocês selecionem ele e cliquem em redefinir. Quando a gente clica em redefinir, pessoal, o que que acontece? Todas as configurações que vocês fizeram aqui serão apagadas e o AutoCAD ficará como de fábrica, tá? Por que que eu estou pedindo para que vocês utilizem de fábrica, né? Ou como ele já veio instalado na primeira vez? Porque aí nós teremos um padrão aqui, ó, das janelas de opções. Basicamente a mesma que eu tenho aqui no curso será a mesma que você terá aí durante as aulas, tá? E aí durante as aulas nós vamos voltar aqui então nessa janela de opções e nós vamos fazendo aí algumas breves configurações. Então é interessante que a minha janela de opções esteja igual à sua, tá bom? Então a gente vai vir aqui, ó, selecionar então o perfil sem nome, ou o nome que você colocou aqui. Você vai clicar em redefinir. Vai aparecer uma mensagem perguntando, né, se você realmente tem certeza. Você vai clicar em sim, tá bom? Olha só, o AutoCAD vai dar aí mais algumas piscadinhas. E aí ele vai voltar então ao padrão escuro, que é o padrão de fábrica original. E aqui embaixo estará então ali as ferramentas que ele deixa disponível na barra de status, ok? E aí você vai pegar esse que você colocou aqui, ou sem nome, ou com o nome que você definiu, e vai voltar e definir como atual, tá?
Olha só, pessoal, esse aqui, ele trouxe alguns padrões, ó, tá vendo? Ele trouxe até algumas ferramentas aqui a mais, ó, mas aí não precisa, tá? Vou clicar aqui de novo, ó, vou redefinir, sim, tá? Eu quero que fique assim, ó, como de padrão original, tá bom? E aí eu dou um OK, tá? Porque ele trouxe aquelas ferramentas separadinhas aqui do lado, não há necessidade. De forma que, independente do que você fizer, ele tem que ficar assim, ó, tá? Com o padrão mesmo, quando você acabou de instalar ele. E muitas dessas ferramentas que estão aqui, ó, na barra de status, algumas delas nós vamos deixar, outras não. Então, a gente vai ter aulas específicas que a gente vai vir aqui, ó, nesse cantinho em personalização. E a gente vai ocultar algumas e habilitar outras, tá? Por padrão aqui, ó, estão todas habilitadas, tá? Na hora que a gente clicou lá em redefinir, ele habilitou todas. Mas algumas a gente vai usar, outras não. As que a gente não for usar, aí eu vou explicando para vocês, a gente vai apagando daqui, tá bom? E aí eu mostro para vocês na sequência das aulas, ok? Bom, a segunda informação que a gente vai fazer, nós vamos voltar então aqui em opções e vamos fazer o seguinte. Esse aqui, ó, que está sem nome, pessoal, para não ter, vamos dizer assim, confusão, vamos renomear ele, ó. Ele está como zerado, né? Como original de fábrica. Então nós vamos vir aqui em renomear, ó, deixa ele selecionado e eu vou renomear, tá? Então eu vou colocar assim, ó, estilo, ok? Deixa eu colocar certinho aqui, ó, estilo, colocar assim, ó, usuário, curso, anotação e plotagem, ok? Então esse é o nome que a gente vai colocar. Por favor, coloque exatamente esse mesmo nome aqui. Se você quiser colocar uma descrição, falando assim, ó, eu uso esse template para o curso do Ailton, para o curso da Auto Criativo, fica a seu critério, tá? Se você não quiser colocar nada, não tem problema nenhum. Mas, por favor, deixem esse estilo aqui e nós vamos aplicar e fechar. Então, vocês vão ver que esse é o estilo que a gente está usando, ó, estilo usuário, curso, anotação e plotagem, tá bom? Aí nós vamos definir como atual, legal? E dar um OK. Pronto, então esse é o que a gente vai usar, tá? Então, toda vez que você digitar o atalho OP, você vai apertar OP para versões em inglês ou português. Você vai apertar o Enter, vai sair exatamente na mesma janela. Legal até aí? Tranquilo, né, pessoal? Bom, depois que a gente definiu todo esse nosso processo das opções, nós vamos vir aqui, pessoal, ó, em preferências do usuário, tá? Vocês vão colocar aqui, ó, preferências do usuário. E vocês vão observar aqui, ó, que nós temos escala de inserção, tá? Ó, configurar padrão quando unidades são definidas sem, né, como sem unidades. Deixa eu explicar para vocês aqui uma breve introdução sobre esse painelzinho aqui. O que acontece? O AutoCAD, pessoal, ele trabalha com unidades, né? Milímetros, centímetros, metros, polegadas, pés, quilômetros e tudo mais. Mas também ele trabalha sem unidades, ou seja, a pessoa pode fazer um projeto ou ela pode desenvolver um bloco, tá? Um bloquinho, aqueles bloquinhos que a gente, né, tem lá, por exemplo, uma cadeirinha, uma pia. Então, aquele bloco também pode ser feito sem unidade nenhuma. E é muito comum quando você baixa, por exemplo, um bloco na internet de AutoCAD, ele vir definido sem unidade. Ou seja, a pessoa que desenhou aquele bloquinho ou que desenhou aquele projeto não definiu se ele fez em metros, centímetros ou milímetros. Ele simplesmente foi lá e desenhou sem unidade nenhuma, tá bom? E aí, o que acontece? Na hora que você traz um objeto como esse para dentro do seu arquivo, para dentro do seu template, tem uma confusão, vamos dizer assim, em relação a escalas. Então, entenda-se assim, se você está em um template em metros, na hora que você traz para dentro do seu arquivo um bloco sem unidades, ele não foi feito em metros, não foi feito em nada, então você precisa fazer uma configuração na escala. Às vezes ele vem muito pequenininho o bloquinho, ou ele vem muito gigante. Então, para evitar isso de imediato, o que a gente vai fazer? Olha só a pergunta, ó. Configurar padrão de unidades quando são definidas como sem unidades. Ou seja, quando algum objeto entrar dentro do nosso arquivo que ele não tenha unidades, a gente quer que ele se transforme em metros. Entendido? Então, quando você baixar um bloco, na hora que você insere o bloco, aparece aquela janela de inserção, aparece ali embaixo se ele foi feito em milímetros, centímetros, e também alguns vão vir sem unidades. Então, quando a gente inserir dentro dos nossos projetos, a gente vai inserir ele em metros, tá? E também as unidades de desenho de destino. Quando a gente criar alguma coisa e enviar para alguma coisa, ele também será em metros.
Essas duas configurações são importantíssimas. Perfeito? Outra coisa também, pessoal, nós vamos vir aqui agora, ó, nós mexemos na aba Preferências do usuário, nós vamos vir em Abrir e Salvar, e aqui, ó, observem que no comecinho, ó, tem aqui, ó, Gravação de arquivos. Então, o que vai acontecer? Nas próximas aulas, pessoal, nós vamos começar a salvar arquivos, tanto modelos, né, templates, ou também arquivos DWG. E aí, o que vai acontecer? Ele vai salvar aqui o arquivo automaticamente quando você vai lá no menu de aplicação e você clica em salvar, automaticamente ele vai abrir uma janela para você criar uma pasta, não é verdade? E aí ele vai estar sempre salvando em versões 2018. Eu estou utilizando aqui, pessoal, uma versão 2020, mas aí ele já salva por padrão na 18. Então, assim, para evitar qualquer tipo de problema, então vamos dizer assim, de repente você está na sua casa desenvolvendo um projeto e você tem que levar esse projeto para a faculdade. Só que aí o que acontece? Vamos dizer assim, você salvou numa versão 2018 ou você salvou numa versão 2020. Quando você for lá na sua faculdade ou na empresa que você trabalha, pode ser que o computador ou o programa que esteja instalado lá seja uma versão mais antiga, uma 2015, uma 2010. E aí o que vai acontecer? Você não vai ter uma compatibilidade entre esses arquivos. Então qual que é a ideia? Toda vez que você salvar qualquer arquivo do AutoCAD, já deixa salvo por padrão, pessoal, aqui ó, na versão 2010, tá bom? Então, olha só, vejam, entendam só o seguinte. A preferência do usuário que nós mudamos aqui, ó, essas duas configurações, e o abrir e salvar, essa configuração de salvar em versões 2010, ficaram salvas no nosso perfil. Então, nós vamos vir aqui ó, em aplicar, ok? Então, quando você vir aqui em perfil e usar esse perfil ó, do nosso curso Anotação em Plotagem, ele já estará salvando em versão 2010 e ele já estará então ali com as unidades de entrada e saída também ali como em metros, tá bom? Então, o que a gente faz aqui nas opções vai ficando no nosso perfil, ok? Agora entende-se o seguinte, pessoal, aqui ó, em preferências do usuário, deixa eu voltar aqui rapidinho, isso daqui foi uma configuração de entrada e saída, quando algum projeto, uma referência externa ou algum bloco foi criado e desenvolvido sem unidades, tá bom? Agora, vou dar um OK. Quando a gente vem aqui ó, em menu de aplicação, utilitários de desenhos e unidades, aqui é a nossa unidade de trabalho deste arquivo, tá? Olha só, a gente vai manter aqui ó, em decimal, que é o padrão que a gente mais usa aqui no Brasil, tá? Tem algumas outras aqui, ó, arquitetura científica, engenharia fracionária, mas a gente deixa sempre em decimal. E como nós estaremos trabalhando em um projeto praticamente aí arquitetônico, então a gente deixa duas casas decimais, tá? Após o ponto, tá bom? Voltando aí nas aulinhas de AutoCAD, a gente não se usa vírgula, a gente usa ponto aqui no AutoCAD, tá? E aí nós vamos definir aqui como metros, ó, a gente vai vir aqui também e colocar em metros. Aí você vai pensar assim, pronto, então já resolvi todos os problemas da minha vida, né? Eu mudei o AutoCAD para metros, então a partir de agora eu estarei trabalhando e desenvolvendo meus projetos da minha casa e vai estar tudo em metro. Não, pessoal, não é assim que funciona. O AutoCAD ele vem por padrão em milímetros, tá? Ele é um programa desenvolvido praticamente para se trabalhar com peças mecânicas, tá? Esse template que a gente utilizou, o Acadiso, lembra que a gente baixou na aula passada? Ele é um template específico para mecânica, tá? Não é que o AutoCAD é mecânico, tá, pessoal? Existe o AutoCAD versão mecânica. Mas entende-se que esse template ele vem por padrão para elementos pequenos, para peças pequenas. E não o fato de você vir aqui simplesmente mudar para metros, o seu AutoCAD vai se transformar em metros. Tá bom? Entende-se aí. É assim, a gente está configurando como que é o comportamento desse template a partir de agora. Então, é assim, o nosso template ele não passou a ser metros agora. Então, quando a gente baixar um bloco em metros, os blocos estarão perfeitos no nosso arquivo. Então, quando a gente inserir uma referência externa que foi desenvolvida em metros, então a partir de agora, dentro do nosso arquivo, ele vai entender que tem uma compatibilidade. É apenas para isso que serve essa janela aqui, para ter uma compatibilidade entre esses arquivos que você traz e que você leva. Legal? Agora, para você transformar o seu AutoCAD em metros,
aí já é uma outra história que a gente vai ver durante todo o curso, como configurar estilo de cotas, como configurar texto, como configurar todas as unidades, tá? Ou, aliás, todas as anotações para que ele seja adaptado para metros, tá bom? Não é que o AutoCAD é exclusivo de mecânica, tá, pessoal? Ele é um programa adaptável, que você pode trabalhar com qualquer unidade que você queira. Mas é interessante você entender isso, tá? Às vezes pessoas, como eu comentei, vêm aqui nessa janela, mudei para metros, pronto. Não. Então a gente tem que fazer muitas configurações ainda para frente, tá? Eu vou depois aí mais para frente, pessoal, nas próximas aulas, fazer uma explicação sensacional para as pessoas que têm dificuldade de entender isso com relação às unidades aqui dentro do AutoCAD, tá? Porque às vezes eu, né, às vezes não, muitas vezes eu recebo e-mails de alguns alunos falando assim, professor, eu vou desenhar aqui a minha casa em metros e ela ficou muito pequenininha, quase não dá para ver lá de tão pequena que tá. Pessoal, entende-se que é exatamente isso. Então, projetos em metros são extremamente pequenos aqui no AutoCAD. Porque o que acontece? Na verdade, quem vai definir que esse projeto é em metros, que é centímetros, milímetros, ou sei lá, polegadas, quem vai definir isso não é o programa AutoCAD. Quem vai definir isso é você, o usuário. Então, é aquilo que eu sempre falo em todos os vídeos. Se você vai começar um projeto de uma casa e ele começou em centímetros, você tem que ir até o final de todo o projeto pensando e fazendo todas as configurações em centímetros, tá? Ah, eu comecei o projeto da minha casa em metros, então vai até o final em metros. Todas as configurações, textos, tamanhos de linhas, cotas, tudo tem que ser em metros. Então, quem manda no AutoCAD é você, quem vai definir as unidades é você, tá? Depois, então, como eu comentei um pouquinho mais para frente, eu vou mostrar mais alguns exemplos para vocês, fazendo na prática linhas e desenhando, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse conceito das unidades, tá? Vamos com calma, nós estamos na segunda aula. Fiquem aí com essa informação, tá? Que a gente está apenas fazendo uma configuração para adaptar o AutoCAD, mas aí futuramente a gente vai fazer mais outras configurações, tá bom? Bom, muito bem, voltando então aqui na janelinha. Em ângulos, a gente vai deixar aqui, ó, graus decimais e pode deixar a precisão 0 mesmo. Possivelmente, quando a gente desenvolver alguma coisa relacionada a ângulos, talvez a gente volte aqui e faça alguns pequenos ajustes, tá? Como eu comentei, escala de inserção, então, ó, deixar aqui, ó, em metros e unidades aqui de intensidade de iluminação internacional, tá? E aí, clicamos em OK. Pronto, fizemos aí mais algumas alterações, então, neste template, né, que a gente está usando. Bom, fizemos essa alteração, vamos vir aqui, menu de aplicação, salvar como um arquivo DWT, tá? Eu vou deixar salvo, pessoal, dentro da pasta tema da aula 02. Então, reiterando, eu vou deixar ele salvo como um template DWT e vou deixar também salvo em versão 2010 DWG, tá? Caso você não consiga abrir por algum motivo o DWT, ele vai estar também como um arquivo de projeto DWG dentro da pasta 2, tá? Muito bem, já coloquei aqui na tela como um passe de mágica, né? Eu coloquei aqui a aula 2, tema da aula 2. Então, vou entrar dentro da pasta tema da aula 2, ó, ela está vazia. E aqui nós vamos então definir um nome, ó, para este template. Então, nós vamos fazer assim, ó, template do curso, anotação e plotagem, aula 02, tá? E aqui no finalzinho eu vou colocar autocriativo. Então o que vai acontecer? Tá com a extensão aqui de DWT, tá? Olha só, nós colocamos o nome desse arquivo, pessoal, como aula 2. Então o que vai acontecer? Na próxima aula, aula 3, então a gente vai criar e salvar este mesmo template, só que aí nós vamos renomeando. Então o que vai acontecer? Quando a gente chegar lá na aula 15, na aula 20, o nosso template já estará aí com muitas configurações. Então a cada aula a gente vai configurando coisas novas, tá bom? Então tá lá, dentro do tema da aula 2, clico em salvar. Aí vai aparecer essa janela para a gente inserir alguma descrição. E vamos dar aqui um OK, tá? Olha lá, mudou o nome. E aí eu vou salvar ele também em DWG, tá? Como eu comentei com vocês, vou vir aqui em desenho, DWG. Ó, dentro da pasta tema da aula 02. Vou colocar exatamente o mesmo nome, tá? Só que aqui, ó, no começo, eu não vou pôr o nome template, tá? Eu vou colocar arquivo. Vou colocar assim, ó, o nome arquivo, para a gente não se confundir, tá?
E observem que ele já salva então por padrão, ó, na versão 2010. Eu nem preciso vir aqui configurar, porque é aquela configuração que a gente já fez lá no OP, no opções. Legal, né? Então a gente vem aqui e clica em salvar. Então estará lá dentro do nosso arquivo, né, dentro da pasta tema da aula 2, esses dois arquivinhos, tá bom? Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente vai continuar com os formatos de folha, mas duas configurações importantes que a gente ainda precisa fazer é relacionado aí às camadas, tá? Eu tenho um estilo de trabalho muito cauteloso com relação a camadas, e vocês vão observar que durante as aulas aí eu vou pedir e vou insistir que vocês também utilizem com frequência as camadas, tá? Então, vou abrir aqui a janelinha das configurações de linhas que eu mostrei na aula passada, e em cima daquelas informações a gente vai criar, então, alguns formatinhos de camadas, tá bom? Muito bem, pessoal, já deixei aqui na tela, então, aquela tabelinha que eu mostrei para vocês na aula passada, tá? Como nós criamos aquele formato A3, ó, então vocês vão ver aqui que tem o A3, a gente já colocou essas dimensões, tá? E nós temos, então, os espaçamentos das margens, 25, como eu comentei, para a esquerda, e para as demais direções, então, 7 milímetros, tá? E é o tamanho, ou vamos dizer assim, a espessura de linha, ó, desta margem com 0,5, tá? Para esse formato A3. Então, o que a gente tem que fazer aqui no AutoCAD, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Ó, estou dentro do meu template, deixa eu fechar esse outro aqui. Dentro do meu template, então, eu venho aqui ó, em propriedades das camadas. Vocês vão observar, então, que a janela de camadas ela está praticamente vazia, né? Não vem nenhuma camadinha aí. E a gente vai criando várias outras. Deixa eu só tentar abrir essa janela mais. Opa, isso assim, ó. Tá, então, para criar camadas, vocês já sabem, basta vir aqui e clicar nesse solzinho aqui. Ele vem por padrão a 0, mas a gente vai criar uma nova. E nós vamos colocar o nome assim, ó, de margem A3, tá, pessoal? Coloque assim, ó, margem A3. E esta margem, pessoal, a gente vai colocar ela aqui, pode ser branca ou preta, tanto faz aqui a cor, porque essa vai ter uma mudança, né? Essa linha vai ter uma mudança conforme o fundo que você colocar da folha lá no layout, tá? Então, se você deixar branco aqui, na hora que você olhar lá no layout, a linha vai ficar literalmente preta. Tanto faz, tá? Mas, de fato, ó, ela tem que ter um tipo de linha contínua, porque, obviamente, é uma linha lisa. E a espessura, a gente vai colocar, então, aquele valor, ó. A gente vai descer aqui, ó, 0,5, tá bom? Que é o que pede lá na norma, tá? Então, damos um OK, ó, margem A3, 0,5. Não tem nenhuma transparência, nenhum congelamento aqui, nem descrição, tá? Então, a gente criou esse formato. E agora a gente vai clicar aqui de novo e vamos criar uma outra. Essa daqui vai se chamar, ó, linha, vamos dizer assim, vamos colocar assim o nome, pessoal, área imprimível, ó, área imprimível, tá? Essa área imprimível, pessoal, nós vamos colocar com uma outra cor, pode ser uma cor azul, preferencialmente uma cor escura, tá, pessoal? Ela não vai ser contínua, tá? A gente vai colocar ela tracejada, então nós vamos clicar aqui onde está o nome contínuos, vamos abrir essa outra janela, e aqui só tem o contínuos, então nós vamos carregar de dentro da biblioteca do AutoCAD para dentro do nosso arquivo. Então vocês vão descer aqui embaixo, ó, e pode pegar essa daqui, ó, tracejada 5, tá? É a tracejada 2 o nome e vem 5x aqui, ó. Pode selecionar, dar um OK, então ela veio para dentro do nosso arquivo. Você vai selecionar ela aqui e vai dar um OK. Então vocês vão observar que aparece o nome aqui. Legal? Então, é uma linhazinha tracejada. E essa linha tracejada, pessoal, pode ser fina, bem fininha, pode ser 0,2. Legal? Porque é aquela linha que a gente vai envolver, então, todas as nossas folhas. Legal? Bom, feito, então, provisoriamente, somente essas duas camadas, o que a gente vai fazer? Vamos lá no formato A3, e agora a gente vai vir aqui ó, em propriedades da camada, e vamos definir ó, a área imprimível como a nossa camada de uso. Deixa aqui o tick mark. Legal? Então, vamos usar aqui ó, o comando linha e nós vamos envolver, pessoal, a nossa folha com aquela linha tracejada. Para quê, pessoal? Porque assim, vocês se lembram que eu comentei com vocês, deixa eu apertar o ESC, que a folha que a gente imprime, pessoal, ela tem um tamanho, tá? Mas a grande maioria das empresas que fazem projetos grandes, de formato A3, A2, A1 e A0, geralmente trabalham com plotters ou máquinas de impressão em bobinas, tá? Ou também você pode salvar os seus arquivos em PDF
e mandar para uma empresa de Xerox. Essas empresas de Xerox que fazem aí o Xerox de projetos grandes, elas também imprimem em bobinas. Aí vejam só, você foi lá, fez um projeto então no formato A3, tá? Mas aí quando a pessoa vai te entregar o projeto impresso, ela te entregou numa bobina, tá? Então o que vai acontecer? O seu desenho vai ficar tão solto naquela folha, porque a folha às vezes pode ser que tenha mais de 1 metro de largura ou 90 de largura, e aí vai ficar difícil de você saber, mesmo você colocando as margens aqui, vai ficar difícil você saber qual que é o tamanho da sua folha A3. Então o que você tem que fazer? Você tem que colocar um tracejadinho aqui. Isso vai te ajudar a você recortar depois com uma tesoura, como eu comentei com estilete, onde é então o formato que você definiu A3, entendeu? Então, por exemplo, você tem uma folha lá, sei lá, de 1,5 m de largura, mas você salvou o seu projeto numa A2. O A2, pessoal, é menor, então você precisa de ter essa noção onde é o tracejado. Você recortando depois com a tesoura nesse tracejado, você terá exatamente o tamanho do formato que você desenvolveu, tá? Muito bem, então, sabendo disso, a gente precisa então definir onde terá estas linhas. E se você observar, pessoal, aqui no modelo, aliás, no layout, pessoal, perdão, não tem o ponto de precisão de coordenada 0,0, tá? Porque se você vir aqui, ó, no modelo e você fizer então um comando linha e você digitar 0,0, o AutoCAD vai entender, ó, que essa linha tracejada parte a partir do centro de origem, ou vamos dizer assim, do marco zero, aqui, ó, no encontro entre o Y e entre o eixo X. Legal, né? Mas aqui, ó, no formato do layout, não tem ali a UCS, tanto é que a nossa UCS se transformou aqui praticamente em um esquadro. Como é que a gente faz para encontrar, então, o ponto exato dessa folha? Digitando exatamente 0,0. Então, vejam só, faço o comando linha, digito 0,0, o que vai acontecer? O AutoCAD vai jogar a sua linha tracejada perfeitamente, pessoal, no limite da folha. Legal? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente liga o F8, que é o orto, e aí a gente vai colocar para cá, nessa distância, o tamanho exato que pede lá na norma. Tá? Então, eu vou voltar aqui na folha, ó, o formato A3, ó, é 420 por 297. Então, o que você faz? Você vem aqui e coloca o valor, ó, 420 em milímetros, tá? Aperta o Enter, tem que bater certinho aqui, pessoal, ó. Se a sua linha não bater certinho aqui, um pouquinho para fora, um pouquinho para dentro, volta lá nas configurações do desenho da folha e veja se você não colocou alguma medida errada, tá bom? Tem que dar certinho, tá? E para o alto aqui, para esse formato, é 297. Olha lá, bate certinho aqui em cima também, ó. Tá? E aí, para cá, para a esquerda, a gente volta a 420 e finaliza aqui embaixo, tá? Então, olha lá. Então, quando a gente olhar nossas folhas, a gente terá, então, ó, não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, essas linhas que serão, então, aí a nossa camada de área imprimível. Então, o AutoCAD vai imprimir tudo que está para dentro dessas linhas azuis, tá bom? Muito bem, agora a gente vai vir aqui, ó, em propriedades, vamos definir margem A3, que é naquela espessura 0,5, como a nossa camada corrente, e fechamos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer aqui, ó, deslocamentos ou comando offset. Esta primeira medida aqui, pessoal, da esquerda, a gente vai colocar 25 direto, Enter. Vamos clicar nessa linha e jogar para cá. Então, eu tenho esta parte aqui, ó, que será, então, a área para arquivar, onde a gente vai fazer a furação das folhas para arquivar. Legal? E aqui, ó, na tabelinha mostra que numa folha 3 nós temos então essa margem de 25 para a esquerda, ó, esquerda, e as outras tudo com 7. Então a gente vem aqui no AutoCAD, ó, volta para o comando deslocamento, tá? Se você não souber qual que é o comando deslocamento, é esse aqui, pessoal, ó, que é o deslocamento ou o offset em inglês, tá? Você clica no comando e agora então a gente coloca 7 milímetros, aperta o Enter, clica aqui nessa linha, joga para dentro. Clica nesta linha, joga para dentro. Clica nessa linha, joga para dentro. Legal? Bom, agora nós vamos pegar esta linha, essa daqui, que são as da margem que a gente pegou, e vamos vir aqui, ó, nas camadas e vamos mudar então para a margem 3. Legal? Vocês vão observar então que ela vai ficar ali pretinha, tá? Agora você vai pegar o comando aparar ou o comando trim, ó, aqui, ó, tá? Digita aí AP
Enter 2 vezes, ou TR de trim, Enter 2 vezes, tá? Ó, aperta 2 vezes para você limpar esses cantinhos, porque você terá somente aqui, ó, a margem e aqui também, ó, tá bom? Então a gente já definiu praticamente aí a margem da folha do formato A3. Olha lá, pessoal. E vocês vão observar que vocês vindo aqui, ó, nesse comando aqui, ó, espessura de linha, observem aqui, ó, que a linha, ambas estão bem fininhas, não estão? Mas na hora que a gente habilita a espessura, ó, aí vocês vão ver a real espessura destas linhas. Essa aqui, ó, é 0.5, essa é 0.2, tá? Que é o que vai ser visível literalmente na impressão posteriormente. Legal? Bom, pessoal, então fizemos isso daí na aula de hoje. A nossa aula já está ficando um pouquinho extensa. A gente continua então nas próximas aulas, né? Ou na aula 3, a gente desenvolve os outros formatos, tá? E aí eu vou entrar também nos assuntos aí de margens e vou comentar com vocês também relacionado à parte de dobra das folhas, tá? É extremamente importante essa fase aí, como eu comentei, para deixar o nosso template bem configurado para a sequência das aulas, tá? Essa mudança que eu fiz aqui nessa folha, pessoal, eu vou deixar salvo então aí no tema da aula 2, tanto no DWT como no DWG, tá bom? Meus amigos, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção e pelo apoio que vocês estão dando aí ao nosso curso Anotação e Plotagem. Eu espero de coração que eu auxilie muito vocês aí na sequência das aulas e aquilo que eu sempre comento, no que for preciso, nós estamos aí à disposição de todos vocês para auxiliar cada vez mais, tá? Muito obrigado, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esqueça agora, dê aquele like, que é bastante importante para que outras pessoas fiquem conhecendo também aí os nossos trabalhos aqui na internet. Legal? Grande abraço, pessoal, e até mais. Tchau, tchau.